Soltei a gravação, vou começar aqui. Boa noite. Seguindo aqui com o livro Uma Variedade de Reuniões. O tópico aqui agora é reunião para relatar um trabalho missionário. Um exemplo dessa reunião é encontrado em Atos 14, 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Estas reuniões dão aos santos a oportunidade para ouvirem o que o Senhor tem feito em campos estrangeiros. Não é para os obreiros se gabarem do que estão fazendo para o Senhor. Segundo a Reis 10:16. É Reis aqui, né? Vamos dar uma olhadinha lá. É 16. E lhe disse: Vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. O zelo é para com o Senhor. Seguindo, não é para os obreiros se gabarem do que estão fazendo para o Senhor, mas para apresentarem o que Deus está fazendo, salvando almas e as reunindo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Um irmão que trabalha numa terra estrangeira pode passar por um lugar e a Assembleia pode usar a oportunidade de tê-lo relatando sobre o trabalho naquele lugar. Ele pode pôr um mapa ou mostrar algumas fotos do trabalho naquele lugar em particular, onde ele e outros tenham estado servindo. O propósito principal desta reunião é encorajar os santos locais a orarem pelo trabalho em vários lugares. Ouvir isso dessa maneira possibilita aos santos orarem mais inteligentemente. Isto também dá àqueles a oportunidade prática de terem comunhão com o trabalho de maneira monetária, financeira, ajudando nessa parte aí também, participando dessa forma. O resultado dessa reunião é que, abre aspas aqui, davam grande alegria a todos os irmãos. Atos 15, versículo 3. Dá uma pausa. Acho que um exemplo prático dessa reunião que a gente está lendo aí aconteceu agora com a gente, né? Recebemos a visita do irmão David, que é um missionário e tem o seu trabalho bastante concentrado na África, como ele mesmo falou. E é disso, né? Ele usou um tempinho ali para falar, inicialmente ali na sua ministração, do trabalho que vem sendo feito no Senhor com os irmãos da África. E eles nos mandaram amor dos irmãos que estão lá e também nos encorajando a estar orando, né,
pelos irmãos de lá, da África, relatando até a situação dos irmãos que nem sempre é tão boa, tão favorável, né? E mesmo assim os irmãos estão firmes no Senhor, né? E muito encorajamento para nós ouvir, né, esses relatos de irmãos que viajam e visitam a Assembleia, principalmente nesses lugares onde a gente sabe que é mais oprimido, né, o cristianismo em si, né, os cristãos, pela fome, pela seca, né, pela escassez. E aí a gente se encoraja, né, em estar permanecendo no Senhor e estar orando também por esses irmãos, né? Reunião de irmãos ou reunião de cuidado, ou para cuidar de assuntos internos da Assembleia. Assuntos em geral, né? Assim, chamada de reunião de irmãos. Esta reunião é diferente de todas as outras reuniões no caráter. As reuniões mencionadas anteriormente são para a Assembleia como um todo, mas esta reunião não é. Ele fala aqui para a Assembleia como um todo, a participação. Eu creio que seja isso aqui. Vamos continuar. É uma reunião privativa para os irmãos mais velhos e irmãos responsáveis relativamente aos cuidados administrativos da Assembleia. Gálatas 2, 2. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Ele fala que é diferente das reuniões, porque nas outras a Assembleia ela tem uma participação, né? Mas aqui já são alguns irmãos mais experimentados, mais velhos, né, vamos dizer assim também, tendo uma experiência mais com a vida de assembleia, e assim podendo tratar de assuntos administrativos da Assembleia. Muitas vezes nem todos podem participar porque pode causar algum transtorno. Então, isso aqui é uma reunião para existir um cuidado dentro da Assembleia. Há pouco tempo aí os irmãos estavam questionando essa questão, essa reunião, porque alguns irmãos aí estão tomando essa reunião como se eles fossem os responsáveis únicos em cuidar da Assembleia e assim a decisão deles seria a decisão e pronto. Errado, errado. E também da parte de outras pessoas que estava vendo esses irmãos que estão à frente, e nós cremos que é levantado pelo Espírito Santo, não nomeado como existe no sistema. Alguns irmãos, e assim, descuidadamente, estava vendo esses irmãos aí como pessoas, como se fosse alguma coisa, né?
E aí estava já denominando irmão de cuidado, irmãos de cuidado. Já estava definindo, já, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Um título. Um título. Isso, obrigado. Já estava assim, já definindo esse tipo de coisa. Tipo assim, botar aqui Leones. Leones participa de uma assembleia, é um irmão muito ativo, está sempre nos assuntos da assembleia, corre de um lado para o outro para resolver questões e tal. E aí quem está menos participando diz assim, se alguém tiver de cuidar alguma coisa, deixe para Leones, que é o irmão de cuidado. E não é isso, né? Não é esse tipo de coisa, não. Todos da Assembleia são responsáveis. Agora, existem assuntos em que alguns vão à frente para tratar desses assuntos na Assembleia administrativa, né? A forma administrativa. Mas isso não quer dizer que são líderes, né? Em que os que não estiverem nessa cúpula aí vão dizer, aquele irmão ali é mais irmão do que eu. Não existe isso. Eu vou dar uma paradinha aqui, que algum irmão pode querer também definir até melhor, né? É só um complemento, irmãos, esse pensamento de a gente olhar para um irmão, porque ele tem determinado exercício, isso traz para a Assembleia como eu posso dizer, como o clérigo, né, que existe nas organizações religiosas, né? E isso vai contra totalmente a sã doutrina. O que o irmão tem é um encargo, né? Ele exerce no Senhor e isso é algo vertical, do irmão para com o Senhor. Claro que a palavra nos adverte a reconhecer os irmãos, mas não como o sistema reconhece, né? Como só aqueles irmãos que estão em evidência e que podem, de alguma forma, se colocar como cabeça da Assembleia. Isso é contra a doutrina, né? E aí é um assunto realmente, irmãos, que requer uma atenção maior, pois nós sabemos, né, a maioria de nós que veio do sistema, sabe o quanto isso transtornou, né, a ordem, né, do que está na palavra para o que está no terreno. Então, e a carne ainda está em nós, então realmente, se não estivermos sempre vigilantes, tanto indivíduo quanto o todo, os dois é preciso se policiar, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, requer de nós, certamente, uma reflexão sempre e um auto-julgamento acerca desse tema, deste ponto, porque ele tende a aparecer. Então, não adianta a gente pensar assim, não, isso só acontece lá, ou acontecer lá no sistema, porque já está enraizado, está há muito tempo lá. Não, isso faz parte da nossa natureza. Isso está em nós desde que nascemos. Então, se realmente não estivermos vigilantes, entendendo sobre isso, termina que a gente pode dormir e não perceber.
É muito simples. Imagine que um irmão individual ali, ele começa a tomar frente de tudo, né? É ele quem levanta para orar, é ele quem vai e parte o pão, é ele quem dá graça pelo cálice, né? Aí na outra reunião de novo, ele não espera, ele não dá um tempo, ele já levanta, ele já faz oração, ele já dá o hino, ele já parte o pão, ele já... E se esse irmão pode estar fazendo isso sem perceber, e isso pode também ser em outros momentos, né, de leitura ou de outros exercícios que acontecem na Assembleia, e ele pode não estar percebendo, e aí, se o todo também não estiver percebendo, o coletivo também não estiver percebendo, daqui a pouco isso fica firme, fica forte, e fica difícil depois, e outros, né, podem copiar isso também, e aí começa a ter grupos, a ter partidos. E uns por comodismo mesmo, eu não gosto mesmo ou de orar, ou de levantar, ou de partir o pão, então vou aceitar que esse irmão mesmo fique fazendo isso. Isso pode, né, se não tiver muita sabedoria, muito entendimento para resolver essas questões, elas podem trazer problemas graves e difíceis de resolver depois. E, inclusive, irmãos começam a realmente olhar para aquele outro irmão como se ele fosse alguma coisa, como se ele fosse o líder, como se ele fosse... E aquilo ali, com o tempo, parece que fica natural, e todo mundo passa a aceitar, e isso vai trazer um transtorno muito grande, porque a gente pode estar tirando o diretor da reunião, por assim dizer, que é o Espírito Santo, né, de todo o nosso convívio em assembleia. Então esse é um ponto realmente interessante, e é um tema que a gente tem que sempre refletir, fazer uma reflexão individualmente, né, cada um fazendo auto-julgamento. Será se o que eu estou fazendo, a forma que eu estou agindo entre os meus irmãos, eu não estou me destacando demais, eu não estou sobrepujando aos demais e ficando muito em ascensão? Então é importante cada um fazer esse tipo de reflexão no Senhor, é claro, em oração, sempre em dependência do Senhor, né? Porque também pode ter aquele caso de uma assembleia bem pequena e de irmãos que não dão lugar a serem usados, e infelizmente fica apenas um irmão fazendo tudo, mas é necessário entender isso e estar sempre em oração para que esse problema que faz parte do convívio, né, do ser humano, não possa permear e atrapalhar muito o nosso convívio em assembleia. Então, vamos continuar. O Espírito Santo, ele sempre levanta aqueles que vão à frente. Mas isso não quer dizer que eles sejam os donos. Existe hoje aí pessoas que abrem a boca para dizer, as minhas ovelhas. Não existe isso no meio. O Senhor disse, vós sois todos irmãos. Todos irmãos. Existia um que era Diótrefe, estava querendo tomar primazia. Em 1 Coríntios, aqueles que estavam seguindo, dando preferência aos irmãos. Paulo mesmo diz assim, uns dizem, eu sou de Paulo, sou de Cefas, outros de Apolo, diz eu sou de Cristo. Quer dizer, já era próprio, os irmãos mesmo dando preferência a algum irmão. E tem aquele, como o Isaac falou também, que quer realmente ficar à frente, ou às vezes faz isso até, para acabar tomando conta de todas as coisas, porque os outros irmãos estão inativos, né? Não fazem nada, então alguém tem que fazer alguma coisa.
Tem uma história de um tal de Jorge, né? Que acho que lá na Assembleia, lá em Limeira, alguma coisa assim. E o irmão que era Jorge, acho que não está nem mais em comunhão. Eu não sei se era na Assembleia em Limeira ou em algum outro lugar. Posso estar falando errado. Mas que tudo que precisava fazer, aí alguém dizia assim, fala com o Jorge que Jorge faz. E ele ia lá e fazia, só que aí, não sei o que foi que aconteceu, os irmãos contam, já não está mais em comunhão, essa pessoa. Então é isso, não existe liderança. Existe os guias. Existe aqueles que querem servir, fazer um serviço ao Senhor na Assembleia, em cuidar das coisas da Assembleia, trazer palavras, ministrar. Então, são ministros, são obreiros, vamos dizer assim, são trabalhadores, não são pessoas que mandam, como se fossem chefes. Não existe isso. Nós só temos um cabeça, um só que é cabeça, o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos estão abaixo dele. Alguém ia falar? Eu lembro, irmão Dal, que já aconteceu também numa assembleia na Bolívia, né? E foi até o irmão que, visitando, viu uma situação parecida com essa aí, e na assembleia tinha vários irmãos, e só um irmão que levantava para orar, partiu o pão, tudo, praticamente era só um irmão, mesmo tendo vários irmãos. Mas uma coisa também, que foi até o irmão Isaac que trouxe, que eu acho muito importante, é que a gente pode estar se julgando nessa questão, que às vezes é um dos carrapichos que nós trazemos do sistema religioso e que não colocamos diante do Senhor, né? Seja de irmãos para com irmãos e de irmãs para com irmãs também. Apesar de irmã não ter um ministério público, isso também pode acontecer, sim, né? Até porque no próprio sistema, no próprio sistema religioso a gente vê irmãs que são pastoras, que são apóstolas. Então isso tem que ser colocado diante do Senhor, porque, como o irmão já falou, isso pode ser do próprio irmão que está se colocando dessa forma, ou até de nós mesmos para com o irmão. Deixa eu tirar uma dúvida, por favor. Existem assembleias reunidas ao nome do Senhor que alguém identifica algum integrante assim como um presbítero, e esse presbítero ele não, por exemplo, não tem uma atividade financeira fora. Existe? Quero para entender. Irmão Dal, pode colocar em 1 Timóteo 5, verso 17. 1 Timóteo 5, verso 17. Eu queria entender esse verso aí dentro dessa linha que eu acabei de falar. É nesse sentido aí?
Irmão Newton, Estou aguardando. lembro que, não sei se foi o irmão Lemão, ele explica que essa passagem aí que você trouxe, a depender da versão, ela está sendo usada de uma forma equivocada, né? Eu só posso ir além disso porque foi o pensamento, foi até o irmão que trouxe, né? Então, assim, como a gente estava falando agora há pouco de eminência, de cargo, né? Então, muitos usam esse versículo para ter salário dentro do sistema religioso. Aí eu estava aqui pensando no ponto que a gente estava lendo, né? Que esses são os irmãos que saem para fazer missões, porque Paulo fala que teve irmãos que auxiliavam ele, né? Mas que primeiro se davam primeiro para o Senhor, um exercício no Senhor. Então, assim, é um exemplo. Então, assim, Isaac pode ser missionário auxiliando o irmão que está indo lá na África. Alexandre também, Dal também, a irmã Shirley, Safira. Está entendendo, irmão? Mas isso é no Senhor. Esse é o exercício. O irmão tem já esse anseio de estar auxiliando o irmão que está indo fazer uma missão missionária, ou indo em outra cidade pastorear, ou, né, visitar irmãos. É nesse pensamento que Paulo traz lá em Coríntios, né? Primeiramente se dando ao Senhor e assim auxiliando os irmãos. Mas eu não lembro se foi o irmão esqueci o nome, Lemão, ou foi o irmão Pisinato, que explica isso muito bem, né? Que isso aí não é para o irmão exigir que ele pode ter um salário na Assembleia, né? Até porque nós estamos num estado de fraqueza tremenda, né? Ok. Quando eu vi essa leitura aqui e a explicação que foi dada, eu levei em consideração assim, o ponto de vista que Paulo teria dado a Timóteo para que nós entendêssemos qual era a situação, por exemplo, de Timóteo quando estava nessa caminhada, e como existem outros. Eu estou dizendo isso por dois fatos que aconteceram comigo. Nós temos exemplos de irmãos que foram para outros países, né, nessa peregrinação, e recebemos mensagens de que eles estavam, vamos dizer assim, sendo abandonados no caso, pela denominação da qual ele pertencia e que foi fazer missão. E ainda, quando eu estava na denominação, eu tenho certeza que aqueles que passaram por lá lembram disso. Tem umas caixas que tem, assim, dízimos, ofertas e os irmãos que migram, né? Botaram um nome lá, que assim, eu não estou lembrado agora. Acho que era missionário mesmo, né? Então, eu tive na oportunidade de colocar valor no dízimo, valor na oferta e valor para a missão. Como isso estava próximo de onde eu estava sentado, a pessoa que foi recolher lá, tem um desses obreiros que vai, recolhe e tal, e tirou
dos três locais e colocou em um só. Aí eu vi aquilo, assim, depois, quando terminou, eu fui lá e disse, meu irmão, me diga uma coisa, como é que você vai saber agora qual era o valor que foi depositado de todas as pessoas para os missionários, se você não contou, você juntou tudo? Aí ele disse, mas aí é um procedimento individual do pastor. Eu digo, peraí, tem alguma coisa errada nisso aí, mas tudo bem. Então, quando esse texto aqui de 1 Timóteo, no 17, eu estava considerando que seria, né, aquelas pessoas que vão serem visitadas pelo Timóteo, no caso aqui, poder dar o equivalente, não vou dizer assim, honorários, não sei o que, tal. Porque honorários é o quê? Você presta um serviço, você recolhe o valor devido pelo serviço prestado. Mas uma colaboração, porque o cara não está exercendo nenhuma atividade ali, está viajando, vai ter que beber água, vai ter que comer. Estão entendendo? Então, eu parti por esse princípio, que apesar de estar colocando aqui, que deve ser um pagamento, mesmo que seja o triplo, tal, não importa, mas daquelas pessoas que estão em processo de peregrinação, ou que estão num processo missionário, e não realmente numa circunstância como muitos dão a entender, como, não sei se foi o irmão mesmo que falou, foi o irmão Dal, não dando a entender que seria um salário por um encargo que você está exercendo dentro da denominacional. Deu para entender? Ou no caso que eu perguntei da Assembleia. Mas eu creio que era nesse sentido, dotar de condições para que Timóteo, para que Dal, para que Jefferson, quando saia tal, tenha condições de dar continuidade à peregrinação de norte a sul, leste a oeste. Eu pensei dessa forma, não sei se... Eu não vi essa palavra do Lemão, mas... Eu lembro também que os irmãos explicam que quem é o dono da seara é o Senhor, então é ele que proverá. Aí eu expliquei, né? Pode ser através de qualquer irmão aqui. Tá entendendo, irmão? O irmão, desculpe aqui, Dudal. O irmão Jorge ele fez uma pergunta. E qual seria a explicação ou a correção em cima dessa passagem? Eu sei que tem, irmão, uma passagem que os irmãos até fundamentam a explicação que eles deram em relação a isso, mas no momento eu não lembro. Se algum irmão lembrar, né? Para minha pergunta, eu já estou satisfeito, viu? Para minha pergunta, eu já estou satisfeito. Não, eu estou dizendo, eu trouxe aqui a pergunta do irmão Jorge agora. Que ele colocou aqui. Eu vi. Ele está perguntando e qual seria a explicação ou a correção em cima dessa passagem. Aí eu estou explicando que é bíblica, né? Tanto que os irmãos não deixam que fique só em palavras, né? Até para trazer a compreensão, mas no momento eu não lembro. Se o irmão tiver em mente e que possa agregar, eu agradeço. Eu acredito que o irmão Jefferson já tocou muito bem no principal que a gente deve ter em mente, que é o Senhor da Seara, né? Com relação aos irmãos que recebem contribuição, esses irmãos que saem para pregar o Evangelho, para apacentar, né? Para ensinar relacionado com os dons que que o Senhor, né, deu a cada um deles. Então, eles recebem também, por meio do Senhor, através dos irmãos, o sustento. Né? O Senhor da Seara que provê o sustento.
né? O irmão Mário até brinca, se for o Senhor da Seara que botou na Seara, peça ao Senhor da Seara se você está necessitando de alguma coisa, né? Na sua senda, no seu ministério. É o Senhor da Seara que vai suprir. Esse, eu acredito que deva ser o princípio, né? E acredito também que algumas passagens nos esclarece alguma coisa com relação a alguém receber salário, né? No sentido denominacional, acredito que não tem base bíblica para isso, né? A gente aqui em Santo Amaro até estava estudando, a gente está estudando o livro de Bruce Anstey, de 1 Coríntios, né? E a gente estudou uma parte que o apóstolo Paulo discorre sobre isso. Mas eu queria trazer um versículo primeiro, rapidinho, que está em Atos 20, se vão poder botar aí. Está em Atos 20, irmão, a partir do... Para pegar contexto, 29, para a gente pegar o contexto. É uma passagem bem conhecida, mas o desfecho traz para esse assunto, né? A partir do 29, o apóstolo Paulo vai chamar, né, os anciãos, ali os presbíteros, os bispos da igreja, se não me engano aí é de Éfeso. Aí vai dizer assim: eu sei que depois de minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Baixe mais aí. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aí agora vem a parte que eu queria frisar deste capítulo. De ninguém cobicei prata, nem ouro, sobe mais aí, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos me serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, né? Aí tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Não, então, o apóstolo Paulo frisa, né, a questão de ele ter trabalhado, né, para se sustentar. A gente sabe que Paulo ele era um missionário, um apóstolo dado pelo Senhor à igreja, né, mais precisamente aos gentios, e ele, nas suas missões, né, na pregação do evangelho e na implantação das assembleias locais, por meio dele o Senhor ia, né, salvando, ia implantando as assembleias locais, e ele trabalhava, ele era, como é que diz? Construtor de tendas, e ele trabalhava para se sustentar. E a gente vai para 1 Coríntios 9, o irmão Tiago até botou aí, que a gente estava estudando, essa passagem no livro, 1 Coríntios 9, vai falar sobre isso também, né? Ele vai discorrer aqui, é um pouco longo, mas é importante. Vou ler rapidinho. A partir aqui do 5, acho que já dá para a gente entender, né? Ele falando aí. Eu também o de fazer nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Céfas.
Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Baixe mais aí. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher-nos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que o que presta um serviços sagrados do próprio tempo se alimenta? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Esse versículo 14 é muito importante, né, para a gente frisar, porque olha o que o apóstolo vai dizer: assim vivam, né, 14, né, assim ordenou também o Senhor os que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, aí já está dizendo, a gente estudou em outras lives aí, do mesmo livro que a gente está estudando agora, que era a pregação do Evangelho e o que é o ofício do evangelista. Não é dentro da Assembleia, né? Ele trabalha no campo, ele trabalha levando a palavra do Evangelho, ele trabalha, né, o Senhor usando ele para resgatar almas, para salvar almas. Então, ele está na missão de levar o Evangelho ou de ensinar ou de apresentar, né? E o Senhor vai usar aquelas pessoas por onde ele passar para sustentar, para dar aquilo que ele está necessitando. Eu entendo dessa forma, né? Acredito que a palavra nos mostra que é dessa forma. Aquele que o Senhor levanta e bota no coração dele essa missão de sair de forma missionária, o Senhor vai usar as pessoas por onde ele passar, a Assembleia também vai reconhecer nesse trabalho dele e vai sustentar, né? E uma outra só, rapidinho para não ficar muito longo, que é Tessalonicenses, o irmão botou aí, né? Aquele que não quer trabalhar, o irmão botou no chat aí, né? Já estava aqui 5:12, né? 5:12. Segunda Tessalonicenses, né? Vai primeiro. O apóstolo vai dizer que aquele que não quer trabalhar também não coma, né? Né? Acho que não é esse, acho que é o. Deixa eu ver aqui, irmão, rapidinho, que já está estourando o nosso horário. É 2 É Tessalonicenses. segunda Tessalonicenses, né? Isso. O verso 3, capítulo 3, do verso 10 ao 12. Aí é segunda Tessalonicenses, É o o verso 10, né? 3:10. 3:10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, né? A gente pode entender que se a pessoa está visando, né, viver nas custas da Assembleia, né, ter um salário da Assembleia, eu acho que esse versículo vai de encontro a isso, né? Se ele não quer trabalhar, ele também não coma, né?
E eu acho que aquele versículo que o irmão Newton trouxe, para mim, no meu entendimento, a mais apropriada versão para ele é duplicada honra, né? Honra, não honorário, não pagar, duplicada honra, a gente reconhecer que é o outro versículo que o irmão citou, reconhecer o trabalho daquele irmão, né, no meio da assembleia, né? Além de ele estar cuidando, ele ainda ministra, ele ainda é poderoso na palavra, ele ainda, né, ensina a sã doutrina, né? Então, a palavra pede para que a gente reconheça esse irmão duplicadamente, né? Honre o trabalho dele, né? O trabalho que ele está fazendo no meio dos santos. Até aí, ficou longo, desculpa aí, irmãos. Irmão Dal, 21:13. Eu posso fazer aqui é do próprio Bruce Anster. É possível? Aqui diz o seguinte: se o cristão comum quiser abandonar a ordem de coisas existente nas igrejas e que foi criada pelo homem para viver segundo o cristianismo bíblico, ele não terá muito a perder, se comparado a um clérigo. Mesmo assim, se um clérigo for fiel à palavra de Deus e agir em obediência ao Senhor, Deus irá cuidar dele, pois ele prometeu: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2:30 e 2 Crônicas 25:9. Eu acho que fecha tudo isso aí. Se foi dado pelo Senhor, como o Jefferson falou, ele vai providenciar. Essa é a linha. Fecha o pacote todo aí comigo. Rapidinho. Conseguiu entender, irmão Jorge? Então, irmão, como eu falei aí né, no que escrevi, essa parte de que Deus cuida da seara, eu entendi perfeitamente. Essa parte que fala que Deus, né, inclusive até o irmão, não lembro qual foi, que uma vez falou para mim, conversando com ele falou que Deus não precisa das nossas esmolas, né? Mas assim, a gente contribui com a obra do Senhor. Porém, quando os irmãos lêem e falam assim, nessa passagem aí não está de acordo não, certo? Se não está de acordo, então essa passagem se retira da palavra da Bíblia? Não. E como seria a parte correta para corrigir isso aí? Então, porque se todo texto que tiver na palavra de Deus, na Bíblia, falar que não se aplica, então ela tem que ser retirada? Acredito que não, então tem que ser corrigida. Então, qual seria a tradução correta para essa passagem? Então, o que ficou aí foi essa questão. O restante todo eu entendi. Honra. É honra, meu amigo. Você viu que na maioria das versões está duplicada a honra, e na de Darby também, que é uma versão mais confiável, está duplicada a honra também. E essa questão de duplicada a honra, honrar é reconhecer, como o irmão Alexandre falou, reconhecer o trabalho de alguém, o valor do trabalho de alguém, e esse reconhecer também é individual, por isso que não tem uma regra para essas coisas, porque é um assunto que tem que ter muito cuidado. Então não estabeleceu nenhuma regra quanto a isso. Mas reconhecer, isso é algo de cada um. Se o Senhor colocar no meu coração que eu tenho que reconhecer que o irmão Dal, ele presidindo a Assembleia, fazendo algum serviço da Assembleia, eu tenho que ficar alimentando ele para a vida inteira, eu vou alimentar o irmão Dal a vida inteira. Infelizmente, eu vou ter que fazer isso. Eu sei que ele gosta muito de um vatapá, né, de um caruru, alguma coisa assim de Salvador aí, e eu vou ter que reconhecer isso. O Senhor colocou no meu coração, ninguém quer reconhecer aí de Salvador, então eu vou ter que fazer isso, né? Dal gosta muito dessas comidas aí de Salvador, eu vou ter que dar um jeito de ficar reconhecendo. Isso é duplicado, não, no meu modo de entender, é uma duplicada honra. Não vou fazer isso com você não, viu, Jorge? Mas com Dal eu vou fazer, eu vou reconhecer, porque ele trabalha muito no Senhor. Pronto, irmão. Então substitui ainda por honra, e não pelo pagamento, né? Então, se for dessa forma, aí veio a correção, aquilo que eu estava buscando, entendeu? Porque quando os irmãos, né, leem alguma coisa na palavra, que eu também estou aprendendo, e aí falam, ó, isso aqui não se aplica. Aí é bom assim, ou eu falo, ó, irmão, procura em tal lugar assim, que nessa Bíblia aqui tá melhor a explicação. Ou então os irmãos, muitas das vezes, leem
Mas muitas das vezes fala, ó, não se aplica essa frase aí não. Só que se não se aplica, então qual seria a forma correta de se aplicar? Então, Jorge, tá em outra, na Bíblia de Darby, tá dessa forma, aqui se encaixa melhor. Porque normalmente quando eu vejo alguns contextos do irmão Mário e alemão, eles falam isso, ó, gente, vamos lá, essa aplicação não tá correta não. O que melhor se encaixa aí seria essa aplicação aqui, entendeu? Aí, pronto, aí sana essa minha dúvida, como os irmãos aí falaram, então substitui por honra. Ok, então, se tiver alguma passagem de alguma Bíblia que tivesse substituído por honra, aí tudo bem, agora compreendi. Então essa palavra aí, pagamento não se aplica, e sim honra. E dobrada ainda, ou duplicada. Daí está informando aqui que o celular dele deu algum problema aqui. Certo? E aqui então, irmão Isaac, para agradecer. Dal se emocionou. Fala com ele que só foi uma suposição, não é verdade que eu vou fazer isso não, entendeu? Ainda bem que não é picanha. Ele se emocionou tanto que desligou o celular. Mas vamos lá. Nosso bendito Deus, eterno Pai, que está nos céus, Pai do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo,